escudo e proteção, acima da razão. Em ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção, acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti. 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 Escudo e proteção, acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Amém. Não há nos céus, não há em toda a terra um Deus assim tão grande, incomparável. A criação te adora, joelhos se dobram, declaram que tu és Senhor. Eu levanto minhas mãos, abro o coração, reconheço que tu és Senhor. Majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti.
coração reconheço que tu és Senhor, majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo, eu me rendo a ti, me entrego, eu me entrego a ti, majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor em minha vida, Senhor. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje estou de volta para conduzir a 21ª devocional do livro Hábitos Espirituais, do autor David Metz. E aí chegamos com essa devocional com o tema O Relógio. É claro que não vamos falar sobre o relógio em si, mas sim o tempo, sobre a gestão do tempo. Como o cristão lida com a gestão do tempo. Será que negligenciamos? Será que ignoramos? Será que nos estressamos e adoecemos por causa que queremos controlar o tempo? É muito interessante quando o autor trata disso, porque ele diz que a sabedoria do cristão deveria desfrutar essa dádiva de Deus, que é o tempo, de forma sábia. E aí ele nos traz uma passagem de Efésios 5, nos versos 15 e 16, quando Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. Ou seja, o cristão deveria saber usar o tempo de forma sábia, não negligenciando, porque a negligência também é um perigo, e não se afobando, porque isso também cria armadilhas para ele. Sabendo usar o tempo conforme o dono do tempo nos ensina. O dono do tempo é Deus, nós sabemos disso, e é Ele que controla todas as coisas. Então, também a gestão do tempo deveria ser submetida ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, através do seu Espírito. E aí ele nos traz a passagem de Tiago 4, nos versos 13 a 16, quando Tiago diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vida de vocês? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais da vossa arrogante pretensão. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ou seja, todo orgulho de querer gerir o tempo traz malignidade para a vida da pessoa. Nós deveríamos entender que o Senhor do tempo é o nosso Deus e a partir dos seus ensinos também poderemos lidar com a gestão do tempo de forma sábia para que isso não nos leve a criar armadilhas para nós mesmos. Afinal de contas, nós vivemos numa sociedade que vive um vício de produtividade, como diz o autor.
É uma época em que muito se fala em gestão do tempo, como se nós pudéssemos controlar todas as coisas, e nos esquecendo de quem é o verdadeiro Criador e mantenedor de todas as coisas. Quando o autor nos lembra disso, ele nos diz que nós deveríamos usar o tempo para operar com fé, para produzir amor, ou exercer o dom do amor, melhor dizendo. Então, o princípio fundamental seria gerir o tempo na vida cristã para usar para com o próximo, santificar o nosso tempo para gastá-lo multiplicando o amor ao próximo. Se nós recebemos esse amor de Deus, deveríamos exercer ele com o próximo. E aí o autor nos traz uma passagem em qual Martinho Lutero diz o seguinte: não é Deus que precisa de suas boas obras, mas sim o próximo. Ele entende que a gestão do tempo deve ser utilizada para permitir, inspirar e nos conduzir a um planejamento sábio, à luz das Escrituras, para usar o tempo de forma para com o próximo. E ele nos traz outra passagem que está lá registrada nas Escrituras de Tito, quando diz assim: agora, quanto aos nossos que aprenderam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Ou seja, depois de uma exortação, ele diz que os sábios, os irmãos que conseguem entender a obra de Cristo, vinda de nosso Deus, deveria frutificar para com o próximo, deveria atender os necessitados com boas obras, como se fosse um serviço em amor. E aí deveria entender isso para que não desperdiçassem o tempo dado pelo Senhor com coisas frívolas ou com desvios que não estão alicerçadas na palavra de Deus. Olha como é interessante a gente ter uma perspectiva de que, entendendo o tempo que nos foi dado, nós podemos usar ele de forma sábia. Mas aí poderia surgir aquela pergunta: mas eu estou apenas aprendendo isso hoje, então o que devo fazer? Paulo nos traz uma passagem em Filipenses também que nos ensina sobre isso, sobre o que passou e o que deveríamos fazer a partir de agora. Filipenses 3, 12 e 14 diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, se nós não estávamos usando o tempo da forma coerente e conforme a vontade de Deus, a partir de agora devemos usar esse relógio conforme a vontade de Deus. Como Paulo mesmo fala em 1 Coríntios lá 10:31, quer comamos, quer bebamos, tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Então devemos usar o tempo também dessa forma sábia para agradar a Deus e servir ao próximo em amor. É muito interessante isso, né? Quando a gente consegue entender que frutificar na vida cristã envolve tudo isso. E a gestão do tempo deve ser usufruída e bem tratada em todas as esferas do que o cristão está inserido. Seja na sua família, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola, seja na universidade, onde quer que esteja. E aí, para finalizar essa curta devocional, o autor nos traz 4 lições para que possamos usar de forma frutífera o tempo. A primeira coisa que ele nos ensina é: considere sua vocação. Ou seja, muitas vezes achamos fácil vislumbrar situações futuras e esquecemos de exercê-las agora. Ou seja, o que é isso? Use seu dom focado agora, no presente. É claro que o futuro ele progredirá e trará mais meios de exercer o seu dom. Mas não deixe para usá-lo depois, já exercite o seu dom agora. Onde você estiver, na sua profissão, na sua casa, como eu citei. Pode ser em qualquer das coisas onde você estiver envolvido, na igreja principalmente, uns com os outros, né, dentro da comunidade cristã. Isso é muito importante. A segunda lição que ele diz para que nós possamos frutificar se baseia também na primeira, que é o seguinte: às vezes nós queremos focar em coisas pequenas porque são mais fáceis de fazê-las e podemos assim exercer os nossos dons, e ignoramos as coisas grandes porque achamos que somos incapazes de fazê-la. E ele dá um exemplo disso como diz assim: planeje com pedras grandes. Ou seja, foque também com seus dons em grandes atitudes para com o próximo. É claro que as coisas pequenas também são úteis, mas as coisas grandes também são necessárias. E ele dá um exemplo como se fosse uma caixa. Se você colocar coisas ou pedras pequenas dentro de uma caixa, quando você precisar colocar uma pedra grande,
a caixa já está cheia de pedras pequenas e não caberá. Mas se você colocar a pedra grande primeiro e acomodar as pedras pequenas em volta, caberá todas as duas em simultaneidade. Então exerça os seus dons para coisas grandes e para as coisas pequenas simultaneamente. Olha que coisa interessante isso, pensar nesse aspecto. Nós às vezes negligenciamos umas ou outras, umas porque são pequenas, outras porque são grandes. E aí no final das contas, não fazemos nenhuma nem outra. E aí não exercemos os dons. A terceira forma que ele diz que nós podemos frutificar é aproveite ao máximo as suas manhãs. O que é que o autor quer nos dizer com isso? Que o horário da manhã, as primeiras horas do dia, são horas excelentes onde o cérebro, a mente, o corpo estão descansados e eles podem absorver melhor o planejamento para o dia à luz das Escrituras. Então desfrute desse momento para que você possa meditar, orar e refletir sobre a palavra de Deus e planejar seu dia em cima disso, intencionalmente, para exercer os dons que Deus tem te dado à luz das Escrituras, trazendo sempre à luz o nosso Senhor Jesus Cristo e todos os ensinamentos que Ele tem nos dado. Isso é um grande ensinamento para que a gente possa planejar o nosso dia, orando, nos preparando para esse dia, agradecendo ao Senhor e entregando a Ele. Isso é muito bom para que a gente possa, então, à luz das Escrituras, entender como o nosso dia deve ser planejado sem dedicar a nós mesmos, mas sim, primeiro ao nosso Senhor e depois ao próximo. Mas aí ele diz, apesar de todo esse planejamento, de toda essa intenção, seja flexível. Ele diz, crie flexibilidade para atender às necessidades dos outros. Apesar de planejarmos nosso dia, direcionarmos em oração, em devocionais, devemos ser flexíveis, para atender às necessidades não planejadas. E aí elas surgirão, como sabemos disso. Precisamos estar bem preparados e aptos para entender que elas surgirão e assim que essa gestão do tempo não seja um peso, mas sim uma satisfação alegre de servir ao próximo. Porque, como diz o Senhor, Jesus lá em Atos 20:35, mais bem-aventurado é dar do que receber. E é muito interessante a gente perceber isso, né? Nessa finalização dessa devocional. As maiores alegrias que o Senhor nos dá, elas representam despreendimentos. Quando nos desprendemos de nós mesmos e empreendemos na vida de outras pessoas para a glória de Deus. É isso que essa gestão do tempo, que o autor David Metz quer nos ensinar hoje. Ele quer que nós entendamos que o tempo só faz sentido quando é para a glória de Deus e para o nosso próximo irmão, para o próximo. E entendendo bem isso, a gente pode exercer os nossos dons, fazer que o amor aconteça, não por acaso, não de forma impulsiva, mas de uma forma consciente, alicerçada nas Escrituras e baseada no nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, meus irmãos. Espero que essa devocional tenha sido útil para vocês, porque ela foi muito útil para mim. Gerir o tempo só vale a pena quando é submetido à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.